Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu tenho a honra e a alegria de saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. E gostaria de convidar a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses. Hoje pela manhã nós estivemos dando início a uma série de exposições nesta carta tão preciosa, que é a carta de Paulo aos Colossenses. Essa tem sido a prática da nossa igreja, expormos livros inteiros da Bíblia, desde o primeiro verso até o último, aplicando para a nossa vida, para a nossa realidade. Então, Colossenses, capítulo 1, e agora nós vamos estar vendo do verso 3 até o versículo 8. Colossenses 1, 3 a 8, palavra do Senhor. Nós voltamos a utilizar a versão Almeida Revista e Atualizada. Na série de Coríntios nós usamos a King James, mas nessa série voltamos para a versão padrão da nossa igreja, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amém? Mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta, para que nós possamos considerar juntos o texto sagrado. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, suplicando a Ele a sua direção para aquilo que nós estaremos fazendo neste momento. Pai querido, a Tua palavra mais uma vez foi lida e encontra-se agora aberta diante de nós para nossa reflexão, para nossa instrução. E nós pedimos, meu Pai, que o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração de uma forma toda especial. Fala aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. O tema do sermão nesta noite é ações de graças pela igreja. Ações de graças pela igreja de Deus. Todos os dias eu gosto de acordar cedo e ouvir o noticiário local. Geralmente nós temos no noticiário más notícias, mas também existem boas notícias. É claro que a grande maioria são más, notícias ruins. Mas, constantemente, nós podemos pincelar no noticiário notícias boas que alegram o nosso coração, que enchem o nosso coração de alegria. Por exemplo, de vez em quando eu estou assistindo lá o jornal e aparece um barbudo, meio gordinho, aqui de Pirangi, falando sobre o plano diretor do Natal. Já é assim, uma imagem quase que carimbada lá no Jornal da Manhã, nosso presbítero Tiago, né? Quando Paulo estava preso em Roma, por volta do ano 60 a 62, Paulo recebeu, conforme nós já vimos na mensagem anterior, a visita de Epáfras, pastor
da igreja de Colossos, fundador da igreja naquela cidade e provavelmente nas demais cidades ali, circunvizinhas de Colossos, que era Laodiceia e Hierápolis, cidades essas que ficavam no vale do rio Lico, na antiga Ásia Menor, região da Frígia, hoje a Turquia. E Paulo, através do seu ministério lá em Éfeso, que fica a 160 quilômetros desta cidade de Colossos, Paulo havia pregado o Evangelho, Paulo havia ministrado a palavra de Deus, e diz o livro de Atos, capítulo 19, que a palavra de Deus não só prevaleceu em Éfeso, mas a palavra de Deus ela se espalhou por toda a Ásia, a ponto de nós termos igrejas em Colossos, Laodiceia, Hierápolis, Filipos, em tantas regiões a palavra de Deus estava se espalhando. Paulo não havia plantado a igreja, mas ele tinha uma ligação muito forte com aquela igreja, porque Epáfras, com certeza, se converteu debaixo do ministério de Paulo, ali em Éfeso. Aí, Epáfras planta a igreja, está pastoreando a igreja, ali fazendo o trabalho pastoral, e ele vai visitar Paulo lá em Roma. Paulo está preso, Paulo está aguardando o seu julgamento, Paulo está sobre a custódia do imperador, esperando ser julgado pelo imperador, mas ele está ainda numa condição que é uma prisão domiciliar. Ele está em uma casa alugada, ele está ligado a um soldado romano, mas ele pode receber visitas, ele tira esse tempo para escrever cartas, que são principalmente as cartas da prisão, Colossenses, Efésios, Filipenses, Filemon, e ele está ali exercendo o seu ministério. Quando nós lemos, por exemplo, Filipenses, Paulo está dando graças a Deus, porque ele diz que está preso, mas a palavra de Deus não está presa. E ele chega a dizer que os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Por quê? César, o imperador, havia colocado ali o melhor do seu exército, a guarda pretoriana, para cuidar de Paulo, e à medida que aqueles soldados iam cumprindo os seus turnos para cuidar do apóstolo Paulo, eles eram evangelizados. E a palavra de Deus está chegando na cozinha do imperador, porque a palavra de Deus é poderosa, ela não está presa. Mas Paulo está lá, nessa prisão em Roma, uma prisão domiciliar, numa casa alugada, e ele recebe a visita de Epáfras. E Epáfras vem trazer notícias ruins, em primeiro lugar, porque ele vai mostrar que aquela igreja está sendo influenciada por uma heresia perigosíssima, que nós tratamos na mensagem introdutória, que já é um princípio, um germe do gnosticismo, que vai explodir no século II e que ameaçou a igreja nas suas bases, nos seus alicerces, nas suas estruturas. Se o gnosticismo tivesse prosperado na igreja, aquele pensamento teria destruído o cristianismo. E Epáfras vai dizer, Paulo, olha, a igreja de Colossos está enfrentando um momento difícil, porque existe lá um gnosticismo, existe lá uma mistura, um sincretismo religioso, existe lá práticas judaicas legalistas, existe lá a filosofia grega sendo imposta, o dualismo grego, existe pensamento gnóstico, existe tantas coisas que estavam ameaçando aquela igreja. E Paulo vai tratar disso, porque aquela heresia, que é chamada a heresia de Colossos, ela atacava a pessoa de Jesus Cristo. A supremacia, a suficiência, a grandeza, a magnitude do Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai escrever esta carta para combater aquela heresia lá de Colossos. Mas, como no noticiário não tem só coisas ruins, haviam coisas boas. E agora, após Paulo saudar aquela igreja, após Paulo se apresentar para aquela igreja, porque ele nunca tinha estado naquela igreja, então ele se apresenta
como o autor da carta é Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, e ele está dizendo que é apóstolo, porque o apóstolo teria autoridade para falar com a igreja, porque ele é um representante oficial do Senhor Jesus, um procurador, alguém que tem a procuração do Senhor Jesus. Paulo se apresenta, Paulo fala que é apóstolo, Paulo saúda aqueles irmãos, e ele chama aqueles irmãos de santos e fiéis em Cristo, que foram separados, pessoas que são fiéis ao Senhor Jesus, e ele diz que aqueles irmãos, eles pertencem ao Senhor como santos e fiéis. Ele diz graça e paz, e não é só uma saudação, é um voto, porque Paulo pega aqui a saudação grega, graça, charis ou caris, e ele pega a saudação judaica, shalom, e ele junta nas suas cartas essas duas saudações como um voto. Toda vez que ele se dirige à igreja, ele diz graça e paz. Ele está dizendo que nós somos alvo dessa graça, desse favor imerecido, que traz alegria, que traz sentido para a nossa vida, e paz, o shalom, que quando o judeu dizia shalom, ele estava desejando tudo de bom para você. Após ele fazer isso, ele vai agora dar graças por aquela igreja. Por quê? Porque ele recebeu notícias. Paulo nunca tinha estado lá. Paulo nunca tinha visto o rosto daqueles irmãos. Paulo só está recebendo notícias daquela igreja. E as notícias que chegaram não eram só ruins, eram boas, tinha muita coisa boa. E aqui eu já abro um parênteses. Meu amado irmão e minha amada irmã, nós temos a tendência de focar só nas coisas ruins. E nós precisamos entender, não podemos ser inocentes. Existem coisas ruins, existem más notícias, a igreja tem problemas, a igreja tem defeitos, até porque ela é formada por mim e você, mas nós precisamos aprender também a ver as coisas boas, a olhar as coisas boas e dar graças por aquilo ali. O nosso problema é que a gente só começa a ver coisa ruim. A gente só vê a heresia, a gente só vê o problema, a gente só vê os erros, a gente só vê as dificuldades, a gente só vê a coisa que está fora do prumo. Mas a gente não vê a ação de Deus, a misericórdia de Deus, a bênção de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa comunidade, no nosso trabalho. Então, é muito importante nós focarmos nisso aqui. Paulo recebeu más notícias da igreja de Colossos. Tem uma heresia craçando ali, mas, ao mesmo tempo, ele recebeu boas notícias. E por estas boas notícias, ele está dando graças a Deus. Ele está fazendo aqui ações de graças, eucaristia. Ele está dando graças pela igreja de Deus. Então, eu queria chamar a sua atenção para o texto, e à medida que nós formos lendo o texto, o desejo do meu coração, o clamor da minha alma é que Deus possa estar falando conosco. E que a gente possa aplicar, aprender com Paulo a dar graças pela igreja, a manifestar ações de graças pela igreja de Deus. Olha como é que o texto começa, por favor, com a sua Bíblia aberta, Colossenses 1, verso 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Primeira coisa que chama a atenção aí é que Paulo está colocando essa palavra aqui, incluindo Timóteo. Não é só Paulo que está dando graças. Timóteo estava com ele, é um irmão amado, é um irmão querido, e outros irmãos que ele vai falar no final da carta, que também estavam com ele lá em Roma. E ele diz, olha, nós que estamos aqui, nós estamos dando sempre graças, toda vez que nós lembramos de vocês em nossas orações. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Veja
o quanto esse texto é rico. Primeiro, Paulo não está só nesta ação de graças pela igreja. Tem Timóteo, tem os irmãos, existe um grupo ali que está dando graças. Segundo, Paulo está mostrando que ele é um homem de oração e que ele ora. A oração deve fazer parte da nossa vida e principalmente a oração que é fruto de ações de graças. Porque cá entre nós, para pedir, nós somos bons demais, não? Agora, para agradecer, e agradecer pelos outros, agradecer pela igreja dos outros, agradecer por uma igreja que você nunca viu, que você não plantou, que você não é o pastor, agradecer por uma comunidade que não existe um laço com você no sentido de uma plantação direta, mas Paulo ora agradecendo. E ele diz, eu dou graças a Deus, junto com os irmãos, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Quando oramos por vós. Meu querido irmão, minha querida irmã, como anda a sua vida de oração? O crente, o que define ele, é exatamente essa prática de oração. É por isso que quando Jesus diz assim, quando orardes, não é se você orar, é quando orardes, porque crente ora. E Paulo está dizendo, toda vez que eu oro, toda vez que eu estou na presença de Deus, e que eu lembro de vocês, eu dou graças por vocês, ao nosso Deus e Pai. Eu queria ainda fazer uma observação neste versículo aqui, que é muito interessante, porque se você olha o final do verso 2, você vai ver que Paulo está falando aqui que aqueles santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, ele diz graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai. Está no plural, o nosso Pai. Mas quando ele fala no verso 3, mais uma vez de Deus como Pai, ele diz, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ter a oportunidade de se aprofundar mais na carta, principalmente porque Paulo está tratando do gnosticismo e respondendo ao gnosticismo. Mas já de saída aqui, nós vemos a diferença que Paulo faz em Deus como o nosso Pai e esse mesmo Deus como Pai de Jesus Cristo. Deus é o nosso Pai, mas de Cristo Ele é o Pai. Pastor, o que isso quer dizer? Deus só tem um filho, que é Jesus Cristo. Que como os concílios nos primeiros séculos da igreja decidiram e chegaram à conclusão, ele é eternamente gerado do Pai. Deus de Deus, luz de luz, coeterno, coigual, consubstancial com o Pai. É assim que os primeiros credos definem. E exatamente os credos trabalham isso, porque lá no terceiro século, final do segundo século, já havia uma heresia trazendo de volta o gnosticismo lá do primeiro século, dizendo que Jesus não era filho de Deus, não era um homem. E aí a igreja vai ter que se debruçar e trabalhar a questão das duas naturezas de Cristo. Ele é 100% Deus, ele é 100% homem. E o concílio vai dizer, ele é eternamente gerado do Pai. Só que o concílio, lá de Niceia, de Calcedônia, de Constantinopla, o credo niceno vai dizer que ele é gerado, não criado. Porque era isso que Ário estava querendo defender, que Cristo era a primeira criação de Deus, e por aí vai. O que Paulo está dizendo aqui é, Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Pai, ele tem esse Filho.
E quando ele se refere a nós, ele diz que ele é o nosso Pai no coletivo, porque nós fomos adotados em Cristo Jesus. Dr. Russell Shedd, ele dizia o seguinte: Deus ama tanto o seu Filho, esse Filho único de Deus, que ele resolveu nos adotar e nos fazer seus filhos, para que nós fôssemos o máximo parecido com Jesus e ele tivesse muitas réplicas desse Filho. Por isso que nós somos desafiados a imitar a Cristo, a viver a vida de Cristo, porque o Pai, ele ama tanto esse Filho que ele tem, eternamente gerado, que ele nos adota como filhos, ele nos deu o Evangelho para que nós venhamos a imitar a Cristo, a viver a vida de Cristo, e assim o Pai ter muitos filhos, como ele tem Cristo Jesus. Mas voltando aqui para o texto, então Paulo está dizendo: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando graça quando oramos por vocês. Quando eu oro, eu dou graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por vocês. Por quê? Aí ele vai dizer aqui no verso 4: desde que ouvimos, desde que eu recebi as notícias, desde que nós recebemos a visita de Epáfras, e que nós tivemos acesso ao relatório de Epáfras, as notícias que Epáfras trouxe da igreja, nós damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por vocês, quando nós estamos orando. Mas o que tinha naquele relatório? O que Epáfras disse para Paulo que suplantou, por exemplo, aquela má notícia da heresia, a ponto de Paulo não começar com a heresia, começar com ações de graças. Começar não com um problema, mas começar mostrando o que restava de bom naquela igreja. Olha como é que o texto diz, e meus irmãos, queira Deus que a gente possa aprender com Paulo, aprender com esta palavra e aplicar para a vida da nossa igreja. Ele diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Opa! O que Paulo está dizendo aqui é de nos fazer extremamente felizes na presença do Senhor. O que Paulo está falando aqui? Ele vai trabalhar isso mais na frente. Mas o que aconteceu em Colossos? Paulo estava lá em Éfeso, pregando o Evangelho, formando obreiros, um instituto bíblico ali de formação de obreiros. Aí um rapaz chega ali, se converte, é treinado e volta para a sua micro-região, e lá ele começa a pregar o Evangelho, que ele vai dizer a palavra da verdade. Planta uma igreja, a igreja começa a crescer, começa a desenvolver. Paulo agora está lá em Roma, preso, e de repente ele recebe a visita daquele pastor lá de Colossos, daquele pastor da região lá de Laodiceia, de Herápolis, e quando aquele pastor chega, diz assim: Paulo, a igreja lá de Colossos, tem uma heresia que está começando a ser difundida lá, mas deixa eu dizer uma coisa para você, Paulo, aquela igreja tem fé em Jesus e amor para com os seus irmãos. Ele está falando aqui, meus irmãos, da essência do Evangelho. Ele está falando aqui do resumo da lei de Deus. Ele está falando aqui de algo que define a verdadeira igreja de Jesus Cristo. E que deve definir a nossa igreja. Que deve definir a nossa vida. O que é a essência do Evangelho? É ter fé em Jesus e amor para com os nossos irmãos. É fé em Jesus Cristo. É sermos ortodoxos.
Não podemos cair no misticismo, no legalismo, nas religiões de mistério, na gnose, como os gnósticos defendiam. Não, nós precisamos ter a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O cristianismo é completamente exclusivista. Nós adoramos o Senhor Jesus Cristo, ponto final. Ele é o único Senhor, é o Kyrios, é o único Senhor. E você sabe muito bem que o Império Romano era tolerante com todas as religiões, desde que você acendesse uma velazinha para o imperador também, e você considerasse o imperador Senhor. Os cristãos eram bons cidadãos, cumpriam com seus deveres, pagavam seus impostos, mas eles diziam, a nossa fé é só em Jesus. Ele é o único Senhor. Mas, meus irmãos, não basta uma fé ortodoxa. Não basta uma crença ortodoxa em Jesus Cristo, se nós não manifestamos amor ao nosso próximo. É os dois lados da moeda. E aí Paulo está dizendo, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor para com todos os santos. Amar a Deus e ao próximo. Nisto resume-se a lei, os mandamentos, os profetas, a Escritura. Amar a Deus é ter essa fé em Jesus Cristo. Amar ao próximo é isso que essa igreja fez, manifestar amor ao próximo. Aqui está a essência do Evangelho. Aqui está uma marca de uma verdadeira igreja. Você quer saber qual é a marca de uma verdadeira igreja? Uma verdadeira igreja, ela não deve ser medida pelo nome da denominação, pelo templo suntuoso. Uma verdadeira igreja não pode ser medida pelos membros importantes que tem ali. Uma verdadeira igreja, ela vai ser medida se ela tem a fé em Jesus Cristo e amor para com o próximo. Se nós tivermos só fé em Jesus Cristo e não tivermos amor, nós vamos cair numa religião ortodoxa, mas sem vida. Uma religião extremamente legalista, uma religião teologicamente irretocável, mas não tem vida, é seca, é vazia. E muitos caem nesse erro. Mas se por outro lado nós só tivermos amor e não a fé em Jesus Cristo, nós vamos cair num sentimentalismo infantil. Nós não podemos cair nessa de amor ao próximo, pura e simplesmente, sem a base da fé em Jesus Cristo, do amor em Jesus Cristo. Nós precisamos amar o nosso próximo porque nós temos a fé em Jesus Cristo. Então, nem uma coisa sozinha, nem a outra. Nem sermos ortodoxos sem coração, nem tampouco termos coração sem ortodoxia, sem a fé em Jesus Cristo. Elas se complementam. E aí a gente pode lembrar aqui, por exemplo, da parábola do bom samaritano, que tem mexido comigo esses dias. Eu tenho lido, tenho estudado a parábola do bom samaritano, a parábola do filho pródigo. Jesus fala naquela parábola de algo extremamente atual. Chega lá um líder religioso para Jesus e diz, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer? A pergunta do cara é perfeita, é ortodoxa, é a pergunta das perguntas. E aí Jesus diz, o que diz a lei? E como ele era um mestre da lei, e ele estava querendo simplesmente pegar Jesus no contrapé, colocar Jesus à prova, veja, usando a Bíblia para prejudicar o outro. Veja o que a religião sem amor faz. O que a fé, por mais ortodoxa que ela seja, pode fazer com você, se você só tem fé e não tem amor ao próximo. Jesus diz, o que diz a lei? E ele vai na mosca. Amarás ao Senhor teu Deus
sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. É o resumo da lei. Jesus diz, vá lá e faça a mesma coisa. Faça isso e você vai viver. Jesus não está mostrando aqui salvação pelas obras ou pelo cumprimento da lei. O que Jesus está dizendo é que se você ama a Deus e se você ama o próximo, é claro que você é um convertido, que você é salvo. Aí aquele homem diz, mas quem é o meu próximo? Eu tenho uma dúvida assim, quem é o meu próximo? Porque quem sabe o que estava no coração daquele homem? Se o meu próximo for a minha mulher, bênção. E olhe lá. Se o meu próximo for algum membro da minha família, ok. Aí Jesus diz, olha, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e ele caiu na mão de salteadores, e ele ficou ali semi-morto, e passou um sacerdote, passou um levita, passou de lado. Não quis saber. Aquele sacerdote, aquele levita era um ortodoxo. Tinha acabado de cultuar no templo de Jerusalém, conhecia a lei, e uma das funções sacerdotais era a questão sanitária e humanitária. Era o sacerdote que olhava as pessoas que estavam com lepra, por exemplo. Aquele sacerdote passou de lado. E aquele sacerdote passou de lado, talvez na mente dele, cumprindo a palavra de Deus, porque ele não podia tocar no morto. E aquele homem talvez estivesse morto. Então ele está usando a lei e a palavra de Deus, mas sem amor. Passou de lado, passou o levita. Aí Jesus disse, aí vem um samaritano, pegou aquele homem e colocou na sua carruagem, levou, pagou as despesas e fez aquilo que deveria fazer. Quem é o próximo deste homem? O mestre da lei, um judeu ortodoxo, que odiava os samaritanos, teve que engolir no seco. E ele não diz o nome, ele não diz quem usou de misericórdia, pura e simplesmente citando o nome. Ele só diz assim, aquele que usou de misericórdia para com ele. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não quero saber quanto tempo você tem de crente. Eu não quero saber se você conhece a confissão de fé de Westminster, a teologia calvinista, se você foi batizado, se você fez classe de catecúmeno, se você tem a fé ortodoxa em Jesus Cristo. Eu quero saber se você também ama o seu irmão, se você se preocupa com o seu irmão, se você investe na vida do seu irmão, se existe amor. Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo amor. O amor. O amor a Deus, o amor ao próximo. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, não são alguns, porque amar aqueles que são ricos, amar aqueles que são cheirosos, aqueles que são bonitos, amar aqueles que são mais próximos é fácil, mas aqui é amar todos os santos, todos. Aí ele diz, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Aqui é uma coisa interessante, porque numa leitura rápida do texto, você pode achar que Paulo está dizendo aqui, olha, aqueles irmãos, eles amavam a Deus, e eles amavam o seu semelhante, e isso era como que uma moeda de troca. Por que eles estavam fazendo isso? Eles estavam fazendo isso porque eles queriam herdar a esperança que estava reservada nos céus. Então, é como você está fazendo algo aqui para conseguir do outro lado. Eu vou ajudar aqui o meu irmão, a minha irmã, eu vou manifestar amor, eu vou fazer a obra de Deus, porque eu quero conquistar a esperança que me está reservada nos céus. Não é isso. Se Paulo ensinasse isso aqui, Paulo está defendendo o egoísmo, Paulo está defendendo um coração completamente corrupto, caído, que está fazendo agiotagem com Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Quando aquela igreja ouviu o Evangelho, e ele vai defender isso mais na frente,
aquela igreja, ela teve a esperança plantada no seu coração, e essa esperança é Jesus Cristo, que está nos céus, que está guardado nos céus e reservado nos céus para nós. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que por causa dessa esperança, por causa de Cristo, que aqueles irmãos ouviram falar de Cristo e creram em Cristo, tiveram essa fé em Cristo, eles agora manifestam essa fé e esse amor ao próximo, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, por causa da esperança que está reservada nos céus para eles. Porque o que Paulo está dizendo aqui? Quando você manifesta, meu irmão, uma fé ortodoxa, a fé em Cristo, quando você é um crente de verdade, e você manifesta essa fé em Cristo, se prepare que você vai sofrer perseguições. E quando você também manifesta amor ao seu próximo, quando você vive essa verdade do Evangelho, você vai enfrentar lutas, perseguições, dificuldades. E o que faz eu e você não desistir no meio dessa caminhada? É a certeza, a esperança que está reservada nos céus para nós. Não é uma moeda de troca, é o fato de eu saber que já existe essa esperança. É esperança porque ainda vai se manifestar na segunda vinda de Cristo. Mas existe essa esperança. Eu sei em quem eu tenho crido. E por isso que eu procuro viver o Evangelho, amando a Deus, amando o meu próximo, vivendo uma vida digna do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque eu tenho esperança. Essa esperança que está reservada nos céus para nós. Esperança. Meu querido irmão, minha querida irmã, não tenha dúvida. Isso foi uma realidade lá nos primeiros séculos e também é hoje. A única coisa que vai nos manter de pé diante da perseguição, diante da espada, diante de tudo aquilo que esse mundo hostil tem contra nós, é se nós tivermos essa esperança que está nos céus, reservada para nós. É se nós pensarmos além daqui. É se nós visualizarmos além dessa realidade. É se nós olharmos, como diz o apóstolo Paulo, se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas nós não esperamos em Cristo somente nesta vida. Nós temos uma esperança nos céus reservada para nós. Eu citei aqui em mensagens anteriores, por exemplo, a nossa irmã Dorinha, e tantos irmãos que eu já fui visitar aqui na UTI e que estão em estado terminal e conseguem louvar, conseguem ouvir a palavra, conseguem orar, porque tem uma esperança reservada nos céus para estas pessoas. Se você prestou atenção, Paulo está falando aqui das 3 virtudes teologais, que ele falou em Coríntios, lá no capítulo 13, e que faz parte da nossa vida, faz parte da nossa caminhada, da caminhada da igreja, a fé, a esperança e o amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Essa fé verdadeira, essa fé bíblica, essa fé ortodoxa. E essa esperança que não falha, essa esperança que está presente no nosso coração. Agora olha como é que o texto continua. O apóstolo Paulo falando para aquela igreja. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. O que é que Paulo está falando aqui? Paulo não está falando aqui de psicologia barata. Paulo não está falando aqui de autoajuda. Paulo não está falando aqui de mandigas. Paulo está falando aqui de uma esperança que é fruto
do Evangelho que nós recebemos, que nós ouvimos. Meu querido irmão e minha querida irmã, isso aqui é muito sério. Porque Paulo não está falando aqui que você tem esperança por causa daquelas correntezinhas que manda-se no grupo de WhatsApp. Paulo não está dizendo aqui que você tem esperança porque de repente alguém disse assim: desperte o gigante que há em você. Levante-se com o pé direito. Paulo não está falando aqui, como eu disse, de autoajuda. Paulo não está falando aqui de você fazer cócegas no seu ego para manifestar essa esperança, essa confiança, essa convicção e enfrentar a vida. Paulo está falando aqui que essa esperança do povo de Deus, que leva o povo de Deus a viver a fé verdadeira, o amor ao irmão, enfrentar as lutas, enfrentar as provas, enfrentar a dificuldade, é uma esperança que ela é oriunda, ela nasce da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Daquele dia que você estava com a vida destruída, desgraçada, miserável, na lama, na sarjeta, ninguém dava nada por você, ninguém queria saber de você, todo mundo já dizia: você está perdido, não há esperança para você, não tem mais nenhum tipo de esperança para a sua vida. Aí você ouviu a palavra de Deus, você creu na palavra de Deus, a palavra de Deus entrou no seu coração, mudou a sua vida, colocou você entre os príncipes, mudou a sua história, mudou a minha e a sua vida. É essa esperança que Paulo está falando aqui, fruto da palavra do Evangelho. É por isso, meus irmãos, que quando nós vamos numa igreja, quando nós vamos em um ambiente de culto, nós não estamos indo ali para ouvir piada, gracejo, brincadeiras, historinha, conto da carochinha. Nós estamos indo ali para ouvir a palavra de Deus, porque é essa palavra que vai produzir esperança no nosso coração. Se a sua fé está baseada em historietas, em meninices, em crendice dos homens, em teologia de homens, não vai ser suporte na hora da luta e na hora da prova. Mas quando essa esperança é fruto da palavra que veio, do Evangelho, veja, ele está dizendo aqui, a palavra da verdade do Evangelho. E os estudiosos dizem que Paulo está falando aqui de palavra da verdade, porque Paulo já está atacando aqui que o gnosticismo, aquelas filosofias, aquela heresia que estava entrando na igreja, era a palavra da mentira. Mas eles adquiriram esperança pela palavra da verdade, pelo Evangelho, que é a palavra da verdade. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, qualquer filosofia humana, qualquer teologia, qualquer pensamento, qualquer reflexão que seja simplesmente fruto da mente caída do homem, é mentira. Agora, o Evangelho é a palavra da verdade. Aí, sabe o que acontece, meu amado irmão e minha amada irmã? E é com muito amor e carinho que eu digo isso aqui mais uma vez. Sabe o que causa tristeza no nosso coração? É que muitos crentes não valorizam essa palavra da verdade. Quantos chega o final do ano e aí coloca lá a lista dos livros que leram? E aí leu Shakespeare, Agostinho, Fulano, Beltrano, Cicrano, Harry Potter e tantas coisas. E a palavra da verdade? E o Evangelho? Meu querido irmão, eu amo livros. Você sabe disso. Eu amo livros, desde criança. Mas eu fiz um voto há muitos anos atrás, e de vez em quando eu me pego quebrando, mas eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim. Vem a lembrança. Eu não leio outro livro se eu não ler a Bíblia primeiro. A Bíblia é a palavra da verdade, é o Evangelho de Jesus Cristo.
Você pode conhecer todos os livros de literatura, de ficção, não interessa. Mas se você não conhece a palavra de Deus, saiba que todos os outros livros não vão dar essa esperança que somente a palavra de Deus dá. Todos os outros livros, no máximo em 100 anos, eles caem no esquecimento. É muito raro um livro virar um best-seller a tal ponto de durar mais de 100 anos. Mas a palavra de Deus está há mais de 2000 anos e é mais atual do que você imagina. Como dizia Dr. Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Mais atual. Você pode ler o livro do autor mais importante, do escritor de renome que você considera. Eu tinha um professor no seminário, professor de filosofia, que ele dizia assim: depois, eu vou dar uma colher de chá, depois do 5º livro de um autor, o resto é só repetição, nota de rodapé. Leia os 5 primeiros livros do cara, o restante... Eu pergunto, você lê um livro de um autor, por melhor que ele seja, 10 vezes, 15 vezes, o mesmo livro? Não. Você pode fazer uma pesquisa, mas a palavra de Deus, você lê uma, você lê 2, você lê 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes, e ela se torna cada dia atual na sua vida. Deus fala com você, porque ela é a palavra da verdade que traz esperança para a nossa vida. E é isso que está enchendo o coração de Paulo de alegria. Paulo está dizendo, desde que eu ouvi da fé de vocês, do amor que vocês têm, da esperança que vocês têm, e que vocês ouviram, não historinha, não conta carochinha, vocês ouviram a palavra da verdade. A palavra da verdade, vocês ouviram o Evangelho. Paulo está feliz porque aquela igreja ouviu o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra da verdade. Aí ele continua. Que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Paulo está dizendo, eu estou dando graças, sabe por quê? Porque vocês ouviram o Evangelho, que é a palavra da verdade, e esse Evangelho produziu frutos entre vós, e está crescendo, e isso está acontecendo não só entre vocês, como em todo o mundo. É claro que Paulo está usando aqui uma hipérbole, uma figura de linguagem, ele está falando de todo mundo conhecido, e ele está falando desse crescimento estrondoso do Evangelho. Está chegando. E você lembra muito bem, nós estamos aqui por volta do ano 62, 64, e Paulo está falando isso, e essa palavra da verdade, esse Evangelho, ele vai produzir tantos frutos no contexto do Império Romano, a ponto de, mais tarde, século III, se tornar a religião oficial do Império, o Império ter que se dobrar diante do Evangelho de Jesus Cristo. Tamanho o crescimento, a frutificação da palavra da verdade. Mesmo diante de perseguição, mesmo diante da máquina do império, a igreja está crescendo, o Evangelho está produzindo fruto, a ponto de um pai da igreja dizer assim, que o sangue dos mártires era a sementeira do Evangelho. Os imperadores romanos não entendiam, quanto mais matava crente, mais se multiplicava. Quanto mais se perseguia, mais a igreja crescia. Quanto mais se perseguia, mais o povo pregava, mais o povo levava o Evangelho. E o Evangelho dava frutos e frutos e frutos. Sabe o que está acontecendo aqui, meus irmãos? Paulo está olhando para a igreja de Colossos, e a imagem que ele está utilizando aqui é uma imagem muito linda. Imagina aí, você olha para um terreno baldio, cheio de quinquilharias, de lixo, pedras, coisas realmente nojentas, e alguém chega ali naquele terreno,
limpa aquele terreno, ajeita e joga a semente naquele terreno, e daqui a pouco você vê aquele terreno ali, que antes era um terreno sujo, baldio, cheio de coisas ruins, aquele terreno agora virou um jardim florido, lindo, maravilhoso. E esse jardim está crescendo cada vez mais. Paulo está comparando a palavra de Deus, a palavra da verdade, o Evangelho, a uma semente que foi semeada lá em Colossos. E lá em Colossos está surgindo um jardim florido, a igreja de Deus. A igreja de Deus. Antigamente usava-se muito essa expressão, na época de Dr. Dilermano, usava muito essa expressão, a igreja, o jardim de Deus. Eu não era nem nascido. Dilermano, Damares, essa turma aí mais antiga sabe o que é isso. E tinha hinos, né, Damares, falando da igreja como o jardim de Deus, o jardim florido. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Pirangi, o pastor Enoque gostava de usar essa expressão, a igreja como um jardim. Olha, o jardim de Deus está tão florido hoje. É isso. A igreja é esse jardim que precisa ser cuidado, que precisa de amor, que precisa muitas vezes ser podado, mas que é a coisa mais bela. Principalmente quando está frutificando, quando está crescendo, quando está desenvolvendo. Eu lembro que vizinha à casa do meu avô, lá em Currais Novos, o nosso vizinho um dia pegou a calçada dele e fez 2 jardins na calçada. No meio passava o carro, mas dos 2 lados da calçada um jardim. E como aquele jardim era bonito. Principalmente final de ano, época de Natal, que ficava todo enfeitado, com luzes, tudo. Que coisa linda. Paulo está dizendo, eu dou graças a Deus por vocês, porque eu ouvi da fé, do amor, da esperança, que veio sobre vocês como fruto dessa semente que foi semeada, que vocês ouviram, que vocês receberam e entenderam, porque não é só ouvir, é entender, é receber, é praticar a palavra da verdade. Aí ele diz, desde que entendestes a graça de Deus na verdade. Aí Paulo vai caminhando para a conclusão dessas ações de graças, depois ele vai orar, é o próximo sermão, mas ele está caminhando para a conclusão da ação de graças, dizendo assim, entendestes a graça de Deus na verdade. Para ficar mais claro, olha como é que ele diz no verso 6. Que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo, fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Paulo agora vai dar o crédito ao jardineiro. Paulo agora vai se colocar numa condição que revela o coração desse homem. Ele não tem ciúmes, ele não tem nenhum tipo de sentimento negativo no seu coração, porque a igreja do seu colega, do missionário, do irmão, do pastor, está crescendo. Paulo disse, olha, eu estou feliz, eu nunca estive aí, mas eu acabei de ouvir o relatório de Epáfras, que vocês receberam o Evangelho, que a igreja está crescendo, que vocês manifestam fé em Jesus, que vocês têm amor para com os santos, vocês têm esperança, vocês receberam a palavra, vocês entenderam a palavra, é o Evangelho que vocês receberam, foi pregado Jesus para vocês, e vocês receberam isso, vocês foram instruídos por Epáfras. Já é difícil pastor orar pela igreja do outro. E elogiar e dar o crédito ao outro, pior ainda. Pior ainda. Mas Paulo está dizendo assim, igreja de Colossos, quem está escrevendo para vocês é Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus. Imagina agora aquela igreja recebendo uma carta de Paulo. E a carta mais cristológica, a carta mais importante, aquela igrejinha, aquela comunidade lá de Colossos, que nesse contexto aqui já não era aquela cidade próspera, rica, importante.
Não, agora no contexto romano, Colossos é uma cidade humilde. Ela está perdendo para Laodiceia. E ela está recebendo a carta mais cristológica, mais importante do apóstolo Paulo. Mas Paulo diz assim: mas não esqueça do seu pastor. Vocês foram instruídos por Epáfras. Epáfras, que olha como é que ele diz o texto aqui. Epáfras, nosso amado conservo. Ele é o meu amado conservo. E quanto a vós outros, ele é um fiel ministro de Cristo. Meus irmãos, isso aqui é fundamental. Porque veja o que Paulo está trabalhando naquela igreja. Paulo está trabalhando naquela igreja. E Paulo está dando graças por aquela igreja, tendo em vista o que aquela igreja recebeu, o que ela se tornou, e ele está dando graças por quem foi o instrumento, e está honrando o instrumento de Deus diante daquela igreja. Ele está dizendo assim: igreja de Colossos, não esqueça que vocês são o que são, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo evangelho que vocês receberam, mas não esqueça que vocês foram instruídos por Epáfras. E Epáfras é o meu amado conservo. Eu amo ele de coração. Aqui não tem disputa, aqui não tem nenhum tipo de milindre. Eu amo ele de coração. E quanto a vós outros, ele é um fiel ministro de Cristo Jesus. O que esse texto coloca para nós? Aquilo que John MacArthur e tantos outros expositores da palavra de Deus, de vez em quando, ressaltam para a igreja do Senhor. Feliz a igreja que tem um ministro fiel da palavra. Feliz a igreja que tem um homem de Deus no púlpito, que expõe a palavra de Deus com fidelidade. Um verdadeiro pastor, um verdadeiro ministro, um verdadeiro obreiro do Senhor Jesus, um verdadeiro pregador da palavra de Deus, ele é um presente de Deus para a igreja. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com sabedoria e com entendimento. Deus não deu a igreja dele para ninguém. Deus não deu a igreja para o pastor. A igreja é de Deus, a igreja é de Jesus. Mas a Bíblia diz que Deus deu pastor para a igreja. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. E aí, muitos estudiosos, teólogos, vão dizer assim, que quando a igreja tem um ministro fiel no púlpito, essa igreja tem que ser grata a Deus pela vida deste homem, e orar por este homem, interceder por este homem, honrar este homem, porque é claro que o diabo não fica feliz quando existe um homem de Deus no púlpito de uma igreja. Epáfras está lá em Roma com Paulo. Ele vai voltar para aquela igreja. Não vai ser nem ele que vai levar a carta, vai ser Tíquico. Mas Paulo está dizendo assim, igreja de Colossos, mesmo que Epáfras não volte para aí, ou se ele voltar, não esqueçam que ele é um fiel ministro do Senhor. Eu não quero falar isso aqui pela igreja do Pirangi. Eu louvo a Deus pela nossa igreja. Não estou dizendo que a igreja é perfeita, não sou hipócrita, não queremos aqui passar panos quentes. Não estou dizendo que sou perfeito, nem que a igreja é perfeita nesse aspecto. Mas eu louvo a Deus pela igreja do Pirangi, pela forma como a igreja tem me tratado ao longo desses anos. Tem dificuldade? Tem. Não sou unanimidade? Nunca serei. E graças a Deus por isso. Mas eu sei que tem pessoas ouvindo e pessoas que ouvirão este sermão de igrejas que não valorizam o seu pastor. Não pagam o salário devido, não se importam com o seu pastor, não estão nem aí com a vida do seu pastor. E a gente precisa ter cuidado, meus irmãos, porque a mentalidade de muitos
é que o pastor só vai ser um homem de Deus, piedoso, um homem de oração, um homem consagrado, se ele for pobre, miserável, se andar rasgado, se não tiver nada. Você pode andar de carro zero, você pode morar em apartamento, você pode ter seu filho na escola particular, você pode ter plano de saúde, o pastor tem que ir para o corredor do Valfredo. Cuidado com essa mentalidade. Esta semana mesmo, estava conversando com um colega, aqui no escritório do pastor José Gomes. E esse colega, de outra denominação, ele estava falando sobre um projeto evangelístico. E ele estava dizendo assim, olha, eu sou contra a igreja estar pagando um salário alto para um pastor. A igreja tem que pegar esse dinheiro e investir em missões, para a pregação do evangelho, para a salvação de almas. E eu estou ouvindo, ele está conversando com o pastor Zé Gomes. Ele deve estar assistindo agora, é um amigo querido. Mas a mentalidade é errada. E eu estou ouvindo aqui do lado. E quando ele terminou, eu disse assim, quanto é que o senhor ganha? Quanto é que o senhor ganha? Classe média alta. Onde é que o senhor mora? Eu sei onde ele mora. O carrão do senhor que está ali fora. Não, pastor, mas por que o senhor pode andar de caminhoneta 4x4, morar em condomínio de luxo, ganhar um salário de mais de 15 mil e pastor tem que ser miserável? Abra a sua cabeça. Eu não estou dizendo que o pastor deve servir por dinheiro, ele tem que viver de acordo com o padrão da sua igreja. Se ele é pastor de uma congregaçãozinha, ele vai ser pastor da congregação e vai viver de acordo com a congregação. Se ele é pastor de uma grande igreja, ele vai viver de acordo com aquela igreja, com aquela realidade. Ele nunca pode servir por dinheiro, mas a igreja não pode também ser mão de vaca e deixar de honrar o seu pastor. Deixar de querer o melhor para a vida do seu pastor. Sabe por quê? Paulo vai dizer nas suas cartas, se nós semeamos para vocês coisas espirituais, por que nós não poderíamos colher as coisas materiais? Então, meu amado irmão, em nome de Jesus, principalmente você que está acompanhando, você ama o seu pastor, você respeita seu pastor, você honra, você tem ele como um fiel ministro. Eu não estou falando aqui de um pilantra, meu irmão. Paulo não está dizendo aqui que você tem que honrar alguém que não vive o evangelho, que não prega o evangelho, que é um pilantra de carteirinha, que tem muito no nosso país. Eu estou falando de homens de Deus. E eu conheço muito homem de Deus, muitos pastores, que são pastores no interiorzão, em congregação, que não tem nem condições de pagar o salário. E eles estão lá, muitas vezes dependendo de cesta básica, de ajuda, pregando o evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Paulo está dizendo, vocês ouviram a palavra por Epáfras. Pensa num nome bonito. Olha o nome do reverendo Epáfras. Dá aí um nome para você colocar no seu menino. O nome dele não agrada muito não, mas ele foi um fiel ministro de Cristo Jesus. O que a igreja tem que procurar num homem para ser o seu pastor, não é se ele tem sangue azul, se ele é doutor, PhD, não é se ele se formou na universidade A, B ou C, é se ele é um fiel ministro, um fiel ministro. Caminhando para a conclusão, meus irmãos, eu queria dizer para você, como pastor, não é fácil ser um fiel ministro, principalmente nos nossos dias. Você não tem noção da tentação para um pastor, dele entrar no jogo, dele fazer parte do jogo deste mundo, dele negociar a verdade para encher a igreja, para atrair pessoas. Não é fácil. Não é fácil. Por isso, ore, interceda, clame e seja grato. Mas por que Paulo está dando graças? Paulo está dando graças porque ele ouviu de Epáfras que aqueles irmãos, aos quais também ele relatou para Paulo do vosso amor no Espírito. Paulo
é uma mente brilhante, iluminada pelo Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo. Porque ele começa falando sobre amor e termina falando sobre amor. Amor que é oriundo da palavra de Deus e amor que é exercitado no Espírito, no poder do Espírito. Do vosso amor no Espírito. Tem muita gente que quer um batismo com o Espírito Santo para falar língua, para rodopiar, para dançar, fazer pirueta. Nós estamos precisando de um batismo com o Espírito Santo que leva a igreja a amar. Amar a Deus, amar os seus irmãos, amar os seus pastores, os seus presbíteros, os seus diáconos, a liderança da casa do Senhor. Amar aquele que está caído, aquele que está na sarjeta. Amar. Amar. Mas você já viu alguém orar assim? Você já viu alguém dizer assim: Senhor, me enche do teu Espírito para que eu ame mais? Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Um dia um irmão falou para mim isso na congregação: olha, pastor, eu estou orando e jejuando, estou numa campanha aí, porque eu quero ser cheio do Espírito Santo para quando eu levantar a mão assim, o capeta cair. Eita, filha da mãe orgulhoso, ele quer ser o cara da projeção, do filme. Vai para Hollywood, miserável. Vai fazer efeitos especiais. Procure ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de Deus, ser cheio da palavra, ter uma vida transformada, para que através da sua vida, Deus manifeste o seu amor a outras pessoas. Epáfras foi instrumento de Deus na vida daquela comunidade, daquela igreja, e aquela igreja está sendo instrumento do Senhor na vida de outras pessoas, naquele contexto, e espalhando. E o amor é algo tão presente ali, que eu não sei se você já parou para atentar para esse fato, mas Colossenses e Filemon são cartas que foram endereçadas para a mesma igreja. Porque a igreja de Colossos se reunia na casa de Filemon. Então, Paulo, quando escreve a carta aos Colossenses, ele está escrevendo para essa igreja que se reunia na casa de Filemon. E Tíquico vai levar a carta aos Colossenses e vai levar uma carta especial para Filemon, que era o hospedeiro daquela igreja, que tinha tido um escravo, Onésimo, que havia fugido lá de Colossos, ido para Roma, e veja a providência de Deus. Veja, Deus tem umas coisas assim que a gente fica admirado. Onésimo sai lá de Colossos, provavelmente roubou alguma coisa do seu senhor, era um escravo, e ele foge, levou alguma coisa, e quando ele chega em Roma, ele vai parar exatamente onde Paulo está. Mas não tem só Paulo lá, tem o pastor da igreja. E lá ele se converte. E Paulo vai mandar ele de volta para Filemon, lá em Colossos, a igreja que se reunia na casa de Filemon. Mas agora Paulo vai dizer para Filemon: Filemon, você não vai receber Onésimo como escravo, você vai receber como um irmão caríssimo. E você vai manifestar amor por ele. A lei romana dizia que um escravo fugitivo, você primeiro carimbava um F de fugitivo na testa dele. Você marcava o cara. E depois você podia tirar a vida dele, matar, porque o escravo era um objeto. Mas essa igreja, na casa de Filemon, que ouviu o Evangelho, que aprendeu do Evangelho de Cristo, ela manifesta amor a tal ponto de perdoar um escravo fugitivo e de recebê-lo não mais como escravo, mas como irmão caríssimo no Senhor. Paulo termina a carta com muitas saudações de pessoas que estão com ele e se dirigindo a pessoas da igreja lá de Colossos. E ele dá graças por ela. O desejo do meu coração é que nesta noite nós possamos dar graças pela nossa igreja. Que você que está me assistindo possa dar graças pela sua igreja. Se a sua igreja tem fé em Jesus, amor para com o próximo, esperança,
se ela tem um fiel ministro que prega a palavra de Deus com fidelidade, a palavra da verdade, está expondo a palavra de Deus com fidelidade, você tem que dar graças por esta igreja. Você tem que viver e criar a sua família e dedicar-se a esta igreja e orar por ela todos os dias. E ser grato. Sabe por quê? Porque é um presente de Deus para você. Vamos orar ao Senhor? Vamos ficar de pé para a gente orar ao Senhor?